Hoje a aula vai ser diferente, né? A gente vai simplesmente mostrar para vocês como resolver um problema de física. Eu escolhi um exercício fácil, bem fácil, um exercício que não dá trabalho de solucionar, mas nessa resolução eu vou mostrar passo a passo como processar diante de um problema de física. E se vocês seguirem esses detalhes ou esse conselho, então não vão errar nenhum problema de física. Dizer para já, todo e qualquer problema de física, todo deve ter figura, ok? Todo e qualquer problema de física deve ter figura. Então vamos lá. Ele diz, o gráfico indica a posição de um corpo no decorrer do tempo. Qual a posição do corpo no instante 12 segundos? Então nós temos aqui o gráfico. O eixo vertical é o eixo da posição em metros e o horizontal é o eixo do tempo que está dado em segundos. E aqui temos os valores, né? 0 até 10 e aqui 0 até 5. Ora, para sabermos a posição do corpo em qualquer instante, ela aqui diz 12 segundos, eu vou já falar de uma forma generalizada. Para sabermos a posição do corpo em qualquer instante, primeiramente precisamos saber a equação geral do movimento do corpo. E para sabermos a equação geral do movimento do corpo, precisamos primeiramente saber o tipo de movimento. Então vamos lá. Vamos fazer alguma... Aqui você não vai calcular nada, vai simplesmente fazer a leitura a partir do gráfico e tirar os dados. Então vamos lá. No ponto de interseção entre os eixos, temos o ponto 0. Quer dizer que esse 0 vale tanto para o eixo da posição, eixo X, como para o eixo do tempo, eixo T. Então significa dizer que quando o tempo for igual a 0, a posição do corpo vai ser igual a 10. Quer dizer que o movimento do corpo começou a ser desenhado aqui nesse ponto. Então aqui nós temos a origem, ponto de origem. E aqui nós temos o ponto de extremidade. As condições iniciais devem ser lidas. Devem ser lidas a partir desse ponto. Então vamos lá. Quando o tempo inicial for igual a 0, qual será a posição do corpo? 10 metros, está dado em metros. E quando o tempo for igual a 5 segundos, qual vai ser a posição do corpo? 0. 0 por quê? Porque esse ponto é um ponto de interseção com o eixo T, com o eixo do tempo. Significa dizer que esse valor não tem o seu correspondente para o eixo X. Então quer dizer que posição é igual a 0. Depois daqui, você sabe a definição da velocidade. Velocidade, não é? É a variação da coordenada do móvel em função do tempo. Então você tem todos os valores. A variação da coordenada do móvel, posição, passa a ser o quê? Posição final menos posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Você tem tudo. Posição final, 10. Posição inicial. Não, posição inicial, 10. Ou final, 0. Desculpem. Posição inicial, 10. Tempo final, 5. E tempo inicial, 0. Esse quociente vai nos dar, então, menos 2. Repare que aqui você está a fazer a projeção da velocidade. Você está a calcular a projeção do vetor velocidade. Portanto, aqui você não pode colocar metros por segundo. Não, você aprendeu que a projeção de um vetor deve estar acompanhada de quê?
de um vetor unitário. Qual é o vetor unitário que indica a direção do eixo X? É o versor I. Então coloca aqui, versor I. Ou tem outras opções, né? Tem o E em X, ou então o vetor unitário U em X. Eu estou a usar o versor I. Então temos ali tipo de movimento. Ora, para determinar o tipo de movimento, não é? Para determinar o tipo de movimento, é simples. Vamos olhar no tipo de trajetória. Olha a trajetória. A trajetória é essa. O gráfico é da posição em função do tempo. Se o gráfico é da posição em função do tempo, significa dizer que essa linha reta só pode ser para o movimento uniforme. Por quê? Porque você aprendeu duas equações para a coordenada do móvel. A primeira, que é posição final igual a posição inicial mais projeção da velocidade em relação ao referencial vezes a variação do tempo. A segunda, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes a variação do tempo mais 1/2, projeção da aceleração em relação ao referencial vezes a variação do tempo ao quadrado. Não pode ser essa equação. Não pode ser essa equação, só pode ser essa. Por quê? Porque se essa equação é do primeiro grau, você aprendeu em função que toda função do primeiro grau tem como gráfico uma linha reta. Logo, se toda função do primeiro grau tem como gráfico uma linha reta, aqui você tem o gráfico, né? Uma linha reta. Então, só pode a função que gerou esse gráfico ser uma função do primeiro grau. Por isso é que estamos diante do movimento retilíneo que é uniforme. Então, o movimento aqui é uniforme. Então, estamos diante do movimento retilíneo uniforme. Então, você já sabe a equação a utilizar. Ali. É esta. Já fizemos leitura antecipadamente nos dados, né? no gráfico, das posições e dos tempos. Determinamos também já a velocidade. Aqui, projeção da velocidade é -2 versor I. Ora, no movimento, você já descobriu que o movimento é uniforme. Repare que, lembre-se sempre que você aprendeu dois subtipos de movimento uniforme, que foi dado em teoria na aula. No movimento uniforme, quando a projeção da velocidade for positiva, quando a projeção da velocidade em relação ao referencial for positiva, o movimento considera-se progressivo. E quando a projeção da velocidade em relação ao referencial, pelo qual o corpo realiza seu movimento, for negativa, o movimento considera-se regressivo. Então, se a projeção da tua velocidade foi negativa, nos deu negativa, significa dizer que o corpo realizou um movimento regressivo. Então, o movimento é uniforme, em particular o movimento regressivo. Ok? Em particular o movimento regressivo. E é aqui onde eu falo que é muito importante o estudante começar a fazer gráficos. Não importa o nível de rigidez do exercício, não é? Por mais fácil que o exercício seja, é melhor que se faça gráfico. Assim, quando estiveres diante de um problema que a maior parte da interpretação será a partir do gráfico, você não vai errar. Por quê? Porque você já ganhou o costume e tem-se dito que o hábito faz o costume. Então temos isso. Vou fazer o gráfico. Esse gráfico é importante, muito importante. Esse gráfico vai te dar mais segurança. Vamos lá. Temos ali o referencial, né? X em metros. O corpo começou o seu movimento na posição 10 metros. É aqui. 10. Temos aqui o corpo.
Estás a ver? Aqui você já tem noção de que a velocidade do corpo só pode estar orientada assim, dessa forma. Por quê? Para respeitar o que você encontrou anteriormente. Projeção da velocidade em relação ao referencial é negativa. Repare que aqui a velocidade tem sentido contrário ao do referencial. Por isso é que a projeção da velocidade é negativa. Então tem que respeitar isso. E o corpo foi se movimentando. Foi se movimentando. No instante zero, aqui, não é? Quando o tempo for igual a zero, a posição inicial do corpo foi 10. No instante 5 segundos, a posição do corpo foi 0. Vamos lá dizer que 0 é aqui nesse ponto. Não é? Então aqui nós temos 0. Aqui o instante é 5 segundos. E é verdade isso, repare. Se o corpo vai se movimentando contra o referencial, não é? É verdade que ele, após um certo instante de movimento, ele vai passar pela origem da trajetória. A origem é o ponto zero. Por quê? Porque ele se movimenta contra o referencial escolhido. Então é o que temos aqui. Agora, o problema nos pede qual é a posição do corpo no instante 12 segundos. Vamos lá. Aqui nós temos um valor. Esse valor é uma outra posição, né? Está no eixo X. E aqui nós temos o instante 12 segundos. Vê como é que acontece? Como a física é bonita. Repare. Aqui você já tem uma ideia clara sobre como, né? Como vai ser o resultado. Por quê? Vê? No instante 5 segundos, ele estava na origem. A posição do corpo foi 0. Se ele continuava a se movimentar contra o referencial escolhido, significa dizer que em 12 segundos, ele estava após a posição 0, com esse sentido. É claro que esse valor, como está à esquerda de 0, vai ser negativo. Então, a posição que a gente está à procura, a posição em 12 segundos, nesse ponto, né, vai ser um valor negativo. Você deve encontrar o valor negativo, por quê? Porque qualquer valor que se encontra à esquerda de 0 é menor do que 0, então é negativo. Ok? Por outra, estamos no movimento uniforme, tá? E é um detalhe que as pessoas precisam saber. Estamos no movimento uniforme. Você aprendeu que o movimento uniforme é aquele em que, movimento retilíneo uniforme é aquele em que o corpo, não é, descreve uma trajetória retilínea a uma velocidade constante. A trajetória é retilínea, tá aí, é uma linha reta, mas a velocidade é constante. A velocidade não deve variar em nenhum ponto do seu trajeto. Mas agora, um dado curioso. Se o corpo começou aqui o seu movimento, não pode, nesse ponto, ele ter já uma velocidade em módulo de 2 metros por segundo. Porque a gente sabe que todo o corpo parte do repouso. Então, o que está acontecendo aqui de facto? O corpo poderá ter saído de uma posição qualquer antes dessa posição, ok? Significa dizer que antes dessa posição já havia movimento do corpo, ok? Antes dessa posição já havia movimento do corpo. Mas o que acontece? A pessoa que estava a observar, o observador, notou que o movimento começou a ser uniforme a partir do ponto 10. Então, todos os dados antes do ponto 10 foram nulos.
Por isso é que ele zera o cronômetro, por isso é que nós temos tempo igual a zero. E começa a contar a partir daqui. Isso por quê? Porque ele só queria dados que batiam certo com um movimento uniforme. Então o movimento começou a ser desenhado uniforme a partir desse ponto. Por isso é que essa posição é posição inicial num movimento uniforme. Não é a primeira posição que o corpo teve durante todo o seu trajeto. Não. É a primeira posição no movimento uniforme. Então com isso você já é fácil, né? Você já tem tudo feito. Olha, ele aqui pergunta a posição do corpo no instante 12 segundos. Poderia pedir 20 segundos, 30 segundos, 1 hora, 1 dia, 2 dias. São unidades de tempo. Né? E até podia mesmo vir assim para o exercício ficar mais bonito. Qual é a posição do corpo 1 dia após o movimento? E poderíamos calcular. Então vamos lá. Essa posição é uma posição instantânea. Como é que você vai fazer para calcular essa posição? Vamos precisar compor a equação do movimento todo, que é a equação do movimento uniforme. Ora, a equação do movimento uniforme é essa, né? É a equação da coordenada do móvel. Então pega nessa equação, tá aqui. Vamos lá. Posição final é igual à posição inicial mais projeção da velocidade vezes a variação do tempo. Posição inicial 10, então substitua o 10. Projeção da velocidade negativa, atenção ao detalhe, menos 2 vezes a variação do tempo. O tempo deve fazer parte, porque você quer uma posição instantânea, você quer uma equação, né? É definida a equação como sendo uma igualdade que contém pelo menos uma variável. Logo, o tempo deve permanecer como incógnita. É por isso que se diz posição em função do tempo. Então, é essa magnitude em função desta. E aqui, com essa equação, você tem tudo. Você consegue calcular a posição em qualquer instante. Ele pediu em 12, vamos lá. Posição em 12 vai ser 10 menos 2, fator 12. Isso é 10, não é? Isso é 24. 10 menos 24 dá menos 14 metros. Então, quer dizer que em 12 segundos de movimento uniforme, ok? Em 12 segundos de movimento uniforme, o corpo estava a 14 metros da origem, mas se movimentando com sentido negativo. E aí tem tudo. Ele não para aqui, atenção. Ele não para por quê? Porque se parar aqui, o movimento deixa de ser uniforme. Não é? Você sabe que quando um corpo para, sua velocidade se anula naquele instante. Então, se a velocidade se anular nesse instante, o corpo já vai ter 2 velocidades. E se você aprendeu que no movimento uniforme a velocidade é constante, então você não pode ter mais de uma velocidade, caríssimo. Então está feito. Vê? Esse é o gráfico do próprio exercício. Esse é o gráfico para te ajudar a solucionar o problema. É o gráfico onde você vê o fenômeno a ser desenhado. E com isso, não tem como você errar. Não tem como você errar. Não pode você repare, não pode você a calcular, não é? Você fez o gráfico, você descobriu que a projeção da velocidade é positiva, mas a representação da velocidade está a ser contra. Estou já a falar o inverso disso. A projeção, a representação da velocidade está a ser contra o referencial. Não, tem que bater certo com o que você encontrou anteriormente. E aí você tem o exercício resolvido. Portanto, é dessa forma que você deve resolver qualquer problema de física sempre. Fazer a leitura do próprio problema, tirar os dados perfeitamente. Há aqueles exercícios que para tirar os dados começa-se primeiro pela figura. Então, se for para começar com a figura, comece com a figura, ok? Depois dali, e um detalhe aqui,
E é assim que a física funciona. Vê. A física anda com a língua portuguesa e a matemática ali, os três juntos. Primeiramente, a física dá na matemática, dá na língua portuguesa para fazer a interpretação do fenômeno, trabalha junto com a língua portuguesa para fazer a interpretação do fenômeno e tirar os dados. Depois dali, fica a física, ok? Com a matemática para fazer as transformações. Porque o que é que acontece? Resolver um problema significa você precisa encontrar a equação final que te possibilita determinar o pedido. Não é, você fez um bocado, substituiu os dados depois, mas não é dessa forma. Tá? Então, depois dessa parte da matemática, a matemática sai e entrega o problema na física. Para quê? Você aprendeu que grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido ou medida. Portanto, tudo que é medido tem uma unidade de medida. Então, entra novamente a física para colocar a unidade no final. Olha, você está calculando a posição. Qual é a unidade da posição? Metros. Então, tem que colocar ali o metros. Esse é o significado. Isso tudo tem significado. Esse menos tem um significado. O 14 tem um significado. O metros tem um significado. Então, é importante a gente cumprir com todos esses detalhes. E fazendo dessa forma, tu não erras. Só vais acertar dia após dia. Se você errar, é normal, ninguém nasce sabendo, né? Errando, prestando atenção nos erros, que acertaremos os problemas posteriores. Estamos? Então está tudo. Portanto, no final, né? Por baixo desse vídeo, está passando ali o nome da nossa página no Facebook. Então sigam, se ainda não nos segue, siga-nos, ok? Pesquisa Academia Turma Fênix 2004, dê lá um like. É importante que você dê um like, porque sempre que a gente postar qualquer novidade, você vai receber como notificação no teu dispositivo, né, de eletrônico. Então é importante, isso vai nos fazer bem, isso vai fazer com que a gente continue sempre a postar mais conteúdos. Estamos? Então, aguardem até a próxima semana, ainda teremos mais novidades. Por hoje é tudo. É regra, tomem nota, salvem esse vídeo, guardem, faça circular esse vídeo. Muita gente precisa ver como trabalhar em física, trabalhar de forma segura, transmitir segurança para o estudante, é importante isso. Então, salvem o vídeo, faça circular o vídeo, mais pessoas saberão como deve se trabalhar em física. Estamos juntos, é regra.